Olá e bem-vindos! Hoje a gente mergulha num material que, olha, mudou a cabeça de muita gente sobre como o pensamento funciona. É o livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Um livro fundamental, né? Totalmente. A ideia central dele é que a nossa mente funciona com, tipo, dois personagens. Um é super rápido, intuitivo, bem emocional, e o outro é o oposto, né? Lento, deliberado, lógico. E é a dinâmica entre esses dois que explica muita coisa. Nosso objetivo aqui é justamente esse, explorar um pouco o manual de instruções da mente que o Kahneman nos deu. Não para criticar a inteligência humana, mas para entender por que a gente erra de formas tão previsíveis. Os vieses, né? As falhas de fábrica. Exato. E para começar a sentir essa diferença, o Kahneman usa um exemplo ótimo. Primeiro, imagine a foto de uma mulher muito, mas muito brava, olhando para você. O que acontece na sua mente? É imediato. Você não faz esforço nenhum para saber que ela tá com raiva. Você vê a expressão e sua mente já cria uma historinha, né? Ela vai gritar alguma coisa. Isso é o pensamento rápido, o sistema 1. Certo. É automático. Agora, o outro extremo. Tenta resolver de cabeça. 17 vezes 24. Aí a experiência é outra. Completamente. A resposta não pula na sua frente. Você sente o cérebro, ligando. Você sabe que dá para resolver, mas, exige foco. Exige um trabalho, né? Exige. É o pensamento lento. É o que ele chama de sistema 2. Essa dualidade é o ponto de partida de tudo. Então vamos dar nome aos bois? O sistema 1 é o nosso piloto automático. Ele entende frases, sabe que 2 plus 2 são 4, dirige um carro numa estrada vazia. Enquanto o sistema 2 é o piloto manual. A gente só liga quando precisa. É ele que, preenche o imposto de renda, compara 2 celulares para comprar. Tarefas que exigem atenção, né? Atenção deliberada. Exato. O mais interessante é a relação entre eles. A gente tem a tendência de se ver como o sistema 2, né? O nosso eu racional. Mas o Kahneman diz que o herói da história, na verdade, é o sistema 1. É ele que está no comando na maior parte do tempo. Ele fica gerando impressões, intuições, sentimentos, o tempo todo. E manda tudo como sugestão para o sistema 2. E o sistema 2? O sistema 2, que é o nosso eu consciente, na maioria das vezes só carimba. Aceita sem questionar. O Kahneman chama ele de controlador preguiçoso. Preguiçoso para ser um pouco forte. Não é mais uma questão de eficiência. Quer dizer, se a gente fosse analisar cada coisinha, a gente não sairia do lugar. É uma ótima observação. Preguiçoso é mais uma metáfora para a lei do menor esforço. O cérebro quer economizar energia. O sistema 2 só entra em cena quando o sistema 1 não sabe o que fazer ou quando algo muito estranho acontece. Fora isso, ele confia. Entendi. E como esse sistema 1 funciona? Parece mágica, mas tem um mecanismo, né? Tem. É a ativação associativa. Pensa numa rede de ideias conectadas. O livro dá um exemplo que é quase físico. Ele pede pra gente ler 2 palavras: bananas, vômito. Nossa. E pronto. A reação é inevitável. Vira uma cascata na cabeça. A palavra vômito ativa uma sensação ruim, que se liga a bananas. Sua mente já cria uma causa. As bananas fizeram mal. E de repente você não quer ver uma banana na sua frente. Por um tempo, sim. E seu cérebro fica mais preparado para reconhecer palavras como doença ou fruta. Tudo isso acontece sem a gente perceber. É uma teia que se acende sozinha. E essa é a base de um fenômeno que ele chama de priming, né? De preparação. Exato. A exposição a uma ideia ativa outras. Se eu te mostro a palavra comer e depois peço para completar SO-PA, você vai pensar em sopa. Provavelmente. Mas o mais incrível é que isso pode influenciar até o nosso corpo. Tem aquele estudo famoso, o efeito Flórida. Pediram para estudantes montarem frases com palavras ligadas à velhice. Tipo, esquecido, grisalho, ruga. Depois, sem eles saberem, mediram o tempo que eles levaram para andar por um corredor. E eles andaram mais devagar. Sério? Sem ter a menor ideia da ligação? Nenhuma. É o efeito ideomotor. Uma ideia, a velhice, ativou uma ação, andar devagar. É bom dizer que esse estudo específico hoje é bem debatido, mas a ideia geral do priming é muito sólida. Certo. Então, o nosso cérebro tem uma preferência por coisas familiares, fáceis,
por um tipo de conforto mental. Exatamente. Você chegou no conceito de conforto cognitivo. O sistema 1 adora. Quando uma situação é familiar, a letra é fácil de ler, a gente está de bom humor, tudo parece mais verdadeiro, mais confiável. E nesse estado a gente fica mais crédulo. Mais crédulo e mais superficial. E o contrário também vale. É a tensão cognitiva. Ah, Uma fonte difícil de ler, ou até um mau humor, serve de alarme para o sistema 2. A tensão nos deixa mais analíticos, mais desconfiados. isso me lembra aquele experimento da caixa da honestidade numa cozinha de escritório. Tinha um cartaz em cima da caixa onde as pessoas deveriam deixar o dinheiro pelo café. Sei qual é. Genial. Em algumas semanas, o cartaz tinha flores, em outras tinha um par de olhos olhando para a pessoa. E o resultado foi impressionante. Nas Semanas dos Olhos, as pessoas contribuíram quase 3 vezes mais. É incrível, só um símbolo de "estou sendo observado" mudou o comportamento de todo mundo. O Sistema 1 criou a história. Tem alguém de olho, melhor agir direito. E essa mania de criar a melhor história possível com informação disponível nos leva a um dos conceitos mais importantes do livro. Que é o tal do WISIAT. Uma sigla meio estranha. É, WISIAT. What you see is all there is. Ou, o que você vê é tudo o que há. Certo. Sistema 1 não é um cientista. Ele é um contador de histórias. Ele pega a informação que tem na mão e cria a narrativa mais coerente que consegue. O que ele não sabe, ele simplesmente ignora. A coerência importa mais que a completude. Tem um exemplo ótimo no livro. Se eu te pergunto, a Mindy que vai ser uma boa líder. Ela é inteligente e forte. O que o cérebro faz? A resposta imediata é sim. Inteligente e forte. A história fecha. O sistema 1 pula para a conclusão. Ele não para perguntar, tá, mas ela é honesta, ela é cruel. Ele não busca o que falta, ele trabalha com o que vê. E essa é a raiz de muitos vieses, como o efeito halo. Ah, sim. O efeito halo é a tendência de gostar ou não gostar de tudo em alguém. Se sua primeira impressão de uma pessoa é boa, você tende a achar que ela também é generosa, competente, mesmo sem prova nenhuma. A primeira impressão cria um halo que contamina o resto. Exato. Tem aquele estudo clássico do Solomon Asch. Ele descreveu 2 pessoas. Para um grupo ele disse: Alan é inteligente, aplicado, impulsivo, crítico, obstinado e invejoso. As primeiras qualidades são boas. Sim. Para o outro grupo, ele só inverteu a ordem. Ben é invejoso, obstinado, crítico, impulsivo, aplicado e inteligente. As palavras são as mesmas. Mas a percepção muda totalmente. O Alan parece uma pessoa boa com alguns defeitos. A inteligência do bem, que vem por último, parece até perigosa a serviço de alguém invejoso. O primeiro traço muda o significado de tudo que vem depois. É o WSAT total. Total. A primeira informação cria a história e o sistema 1 se agarra a ela. E a gente nem percebe. Falando em não perceber, tem um jeito como o sistema 1 lida com a ambiguidade. Ele simplesmente apaga. Tem aquela imagem no livro A, B, C e do lado 12, 13, 14. O símbolo do meio é idêntico. Mas ninguém tem dúvida. A gente lê B e 13. O cérebro usa o contexto e resolve a ambiguidade antes mesmo da gente notar que ela existia. Certo. Agora, tem um quebra-cabeça que é um dos meus preferidos porque ele é uma armadilha perfeita. É o problema do bastão e da bola. E olha, mais da metade dos alunos de Harvard e do MIT erraram. Vamos lá. Um bastão e uma bola custam juntos R$ 1,10. O bastão custa R$ 1 a mais que a bola. Quanto custa a bola? A resposta que salta na mente de todo mundo é 10 centavos. É intuitiva, parece óbvia. E tá completamente errada. Completamente. Porque se a bola fosse 10 centavos, o bastão, sendo R$ 1 a mais, custaria R$ 1,10. O total seria R$ 1,20. Pois é. A resposta certa é 5 centavos. Aí o bastão custa R$ 1,05 e o total fecha em R$ 1,10. O que isso mostra é a tal preguiça do sistema 2. A resposta 10 centavos vem do sistema 1. E o sistema 2, para a maioria das pessoas, só aceita. Não faz a verificação. Exige esforço, né? E o cérebro evita. Outro exemplo ótimo é a ilusão de Moisés. A pergunta é: quantos animais de cada espécie Moisés levou na arca? E muita gente não percebe o erro. Foi Noé, não Moisés.
Mas Moisés não soa estranho num contexto bíblico. O sistema 1 vê a coerência geral e não dispara o alarme. O erro passa batido. Tudo isso mostra que pensar com o sistema 2 custa energia. É um recurso limitado. Exatamente. E esse é um ponto-chave. O autocontrole e o esforço mental usam a mesma bateria. Os pesquisadores chamam o esgotamento disso de esgotamento do ego. É como se o músculo da força de vontade ficasse cansado. É essa a ideia. Se você gasta energia resistindo a um chocolate, vai ter menos energia para uma tarefa difícil logo depois. E as consequências disso no mundo real são bem sérias. E aí a gente chega naquele estudo dos juízes em Israel, que é assustador. É assustador. Eles analisaram centenas de decisões de liberdade condicional. E o que mais previa se um pedido seria aprovado não era o crime, não era a pena. Era a hora do dia. Os juízes faziam 2 pausas para comer. Logo depois da pausa, a taxa de aprovação era de uns 65%. E conforme a fome ia batendo, antes da próxima pausa, A taxa de aprovação despencava. Ia para quase zero. Depois que eles comiam, voltava para 65%. isso é inacreditável. Então, juízes cansados e com fome tomam a decisão mais fácil, que é negar o pedido. É um exemplo extremo de esgotamento do ego. A decisão difícil e que gasta energia é aprovar. A decisão padrão, a fácil, é negar. Quando a energia mental está baixa, o cérebro pega o atalho. Se isso acontece com juízes, em decisões tão sérias, o que isso não diz sobre as nossas decisões do dia a dia? No trabalho, em casa? Exato. Mostra que o nosso estado físico, o cansaço, a fome, não é só um detalhe. É um fator central na nossa capacidade de pensar com clareza. Ok, então, para a gente amarrar tudo, a grande ideia é que a mente não é uma coisa só. É essa dança, às vezes esse conflito entre o sistema 1, que é rápido, intuitivo, e o sistema 2, que é analítico, mas se cansa fácil. E a marca do sistema 1 é essa busca por coerência. Ele usa o que vê, o YZSATI, para criar a melhor história. Ele ama o conforto cognitivo. E é isso que o torna tão eficiente, mas também tão vulnerável a erros, a vieses. E o Kahneman termina o livro com uma certa humildade, né? Dizendo que nem ele ficou imune a esses vieses só por estudá-los. É mais fácil ver o erro nos outros. É verdade. A grande utilidade desse vocabulário, Sistema 1, YZSATI, esgotamento do ego, é nos dar ferramentas para ter, como ele diz, uma fofoca mais inteligente. Uma fofoca mais inteligente. Para ter conversas mais precisas sobre erros de julgamento, seja numa empresa, na política ou na nossa vida. É uma ferramenta de diagnóstico. Com a pouca informação que tem, o nosso grande desafio é lutar contra isso. Exato. E a única arma que a gente tem é a consciência disso. É criar o hábito de, antes de aceitar uma conclusão que parece óbvia, forçar o nosso preguiçoso sistema 2 a fazer a pergunta que o sistema 1 ignora. Qual informação importante está faltando aqui? E que, se eu a tivesse, poderia mudar completamente a história que a minha mente acabou de construir. Esse pequeno ato de questionamento talvez seja a essência do pensamento crítico.